febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Você sabia que esses sintomas podem ser sinal de febre amarela? A infecção é transmitida por uma espécie de mosquito comum em áreas da África e da América do Sul. Por isso, a vacinação é recomendada antes de viajar para essas determinadas áreas. O que muita gente não sabe é que os casos graves de febre amarela podem causar doenças cardíacas, hepáticas e renais, até mesmo fatais, minha gente. Então, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você, mais uma vez, vamos receber ele, que é nosso médico infectologista, o Dr. Fernando Bizarria. Dr. Fernando, bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, Frei. Satisfação revê-lo. Né? Obrigado. O senhor já falou aqui sobre toxoplasmose, dengue, sarampo, né? E hoje é febre amarela, doutor. Por que tem assim, a gente sabe que tem outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja, etc. Cada mês do ano tem uma cor. Febre amarela não tem nada a ver com essas campanhas, não. Não, a febre amarela não tem nada a ver com as campanhas. A febre amarela é porque o paciente pode ter febre e ficar amarelo. Ok. Por causa da doença, mas não tem nada a ver com a campanha, não. Vamos conversar sobre isso então, doutor? Vamos. Por favor, sente-se. Gente, o doutor Fernando já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé e o assunto de hoje é importantíssimo. Doutor, febre amarela. Quando a gente fala febre amarela, dengue, é um mosquito. Eu, na abertura do programa, falei de um mosquito. É o mesmo mosquito que estamos falando ou não? Isso, Frei. Na verdade, a febre amarela, ela tem dois ciclos diferentes. Ela tem um ciclo que é o selvagem, que é o mais endêmico na Amazônia, né, nos países da América do Sul, países de floresta, países de clima tropical. Okay. E ela pode desenvolver um ciclo urbano também, tá? Então, quando a febre amarela ela é de um ciclo selvagem, ela é um mosquitinho chamado hemagogo. 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 Temos o demagogo, mas nesse caso é o hemagogo. É o hemagogo, né? O hemagogo, o que ele faz? Ele pica geralmente os macacos, o primata, tá? O primata adoece e o primata morre. Então, muita gente inevocadamente, principalmente aqui em São Paulo, que teve uma época que estava tendo febre amarela, a gente percebia, muita gente matava o macaco achando que o macaco passava... culpado, não, né? Pelo contrário. Houve essa febre realmente. Assim, Houve né? essa febre. Isso é muito importante esclarecer, porque o macaquinho não tem nada a ver, muito pelo contrário. Ele é tão vítima quanto, né? Vítima, e além de ser vítima, o macaco informa pra gente como que se tá tendo febre amarela ou se não tá tendo febre amarela. Ou seja, quando ele começa a adoecer, porque na área tá tendo um surto. Exatamente. Porque no macaco, nos primatas, a febre amarela mata. Então começa a morrer macaco, a gente já fica preocupado porque a gente já sabe de um possível surto de febre amarela, tá? Então o que causa mesmo no ciclo urbano é o hemagogo, que é um mosquitinho. Okay. E a partir do momento que uma pessoa com febre amarela é picada por um Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue, aí o Aedes pode disseminar e passar a febre amarela também. Que seria o ciclo urbano que nós médicos chamamos. Tá. Aí, doutor, ou seja, a pessoa foi picada ou na selva, na floresta, lá no campo, etc., e na cidade, ou seja, o que diferencia os sintomas? Porque pode ser parecido com a pneumonia, com a gripe, com a dengue, etc. Tem alguma coisa específica? Quais são os sintomas específicos? Opa, isso aí é febre amarela. Ou vocês vão descartando possibilidades? Como é que é? Na verdade, assim, os sintomas de febre amarela são inespecíficos, como o senhor mesmo disse. E varia muito com a imunidade do paciente. Né? Mais uma vez entra naquela questão, tudo tem a ver com a imunidade, que eu sempre falo. Então, a febre amarela, normalmente, ela cursa com febre, dor nos olhos, dor nas articulações, dor no corpo. Em alguns pacientes que não têm uma imunidade boa, não é imunocompetente ou está com a imunidade baixa, seja por qualquer motivo, esses pacientes complicam e aí eles vão ter problema no fígado, no rim, no coração. E essa alteração no fígado é que deixa o paciente amarelo, deixa ictérico. Por quê, doutor?
Aí vem a palavra icterícia, doutor? Icterícia, exatamente. A icterícia, ela é quando tem uma alteração no fígado, uma alteração hepática. E a febre amarela, dependendo do estágio imunológico do paciente, ela pode atacar o fígado e o paciente ficar amarelo. Tem pessoas que têm febre amarela e nem sabem que tiveram febre amarela, acham que foi uma gripe, um resfriado, ou nem tem sintoma, quando está com a imunidade lá em cima. O próprio organismo dá um jeito de eliminar. O próprio organismo dá um jeito de eliminar, ele está com uma imunidade boa, está tudo certinho, se alimenta bem, está tudo bem. Agora, se a pessoa não tiver com uma imunidade boa, ou se realmente estiver muito baixa, ele pode evoluir para as formas mais graves de febre amarela. Como é que a gente perde a imunidade, doutor Fernando? Como é que a gente vai perdendo, assim? Já vou fazer aquela pergunta, assim, dos sintomas amarelados, assim, mas como é que a gente perde a imunidade? Várias coisas podem nos fazer perder a imunidade. Desde uma dieta muito restritiva, uma má alimentação, estresse, algumas doenças, por exemplo, alguns tipos de câncer, de tumores, cursam com a diminuição da imunidade também. Outras doenças também diminuem a imunidade. Virais, né? Virais também. AIDS, né? O HIV, né? O HIV, ele tem o tropismo, ele gosta de comer uma célulazinha do sistema imune chamada CD4. Que é a principal célula de defesa no nosso organismo. Então, o paciente que tem o HIV, ele perde a célulazinha CD4, por isso que ele fica com a imunidade tão baixa. Então, em pacientes, em pessoas com imunidade baixa, um mosquitinho encontra um terreno fértil para ele se desenvolver, doutor. Para o vírus se desenvolver. É vírus, né? É um vírus. Exatamente. Em alguns casos, alguns pacientes com diabetes descompensado também, alguns pacientes com cardiopatia descompensada, também tem diminuição da imunidade. Nesses pacientes, se o mosquitinho da febre amarela picar, ele vai desenvolver a febre amarela e, dependendo do estágio imunológico dele, ele vai ter mais ou menos complicações. Quanto tempo depois da picada a pessoa começa a dar sinais? Porque o senhor falou febre, dor no corpo, isso também é muito comum em outras doenças. A gente tem esses mesmos sintomas, mas talvez o grande diferencial é a coloração amarela, né? Onde? É a pele que fica amarelada, esverdeada, o olho, onde é que fica, doutor? Na verdade, a gente suspeita de febre amarela quando a gente tem alguma região endêmica de febre amarela, como, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é uma região que lá é do ciclo, é o ciclo silvestre que a gente chama, então lá tem febre amarela. Vou dar um exemplo, São Paulo. Em São Paulo nós não tínhamos febre amarela, começou a vir febre amarela para cá, porque a gente começou a ver o macaco morrendo, né? Começamos a fazer os exames e ver que os pacientes estavam com febre amarela. O diagnóstico de febre amarela, primeiro a gente tem que ter uma suspeita. O paciente tem que ter ido para algum lugar que esteja tendo febre amarela. Aí a gente já começa a ficar de olho. E se o paciente começar a ter febre, dor nos olhos, dor nas articulações, a gente já suspeita. O amarelão, a febre amarela, o quadro de icterícia, de ficar amarelo, isso daí pode ou não acontecer. Entendi. Não necessariamente o paciente está com febre amarela, ele fica amarelo. É um sinônimo errado, não é a mesma coisa. Vai depender mais da imunidade. Quando acontece do paciente ficar amarelo, é mais porque a imunidade não está tão boa e atacou o fígado dele. Ô, doutor Fernando, o bom do programa aqui, o Saúde e Fé, é que a gente traz imagens, assim, vamos mostrar para quem está em casa algumas imagens, doutor, assim, porque isso nos ajuda, assim, a gente visualizar até mesmo a situação. A aula é sua, doutor Fernando. Aqui nós vemos a imagenzinha do mosquito, né? Que no caso podem ser dois mosquitos que transmitem a febre amarela. Tanto o hemagogo, isso na área de floresta, Amazônia, quanto o Aedes na área urbana, né? Como que é o ciclo reprodutivo do mosquito? O mosquito para numa pocinha de água que pode ser mínima. Pode ser até uma tampinha de garrafa, né? Como a dengue. Como a dengue, a mesma coisa. Normal. Porque, teoricamente, o vetor até é o Aedes aegypti, que é o pernilongo que causa a dengue. Entendi. Ele bota os ovinhos naquela aguinha parada. Isso.
Desses ovinhos eclodem, saem a larvinha, tá vendo? E essa larvinha fica lá nadando, até que ela vai virar um mosquito. Aí começa tudo de novo. E aí começa tudo de novo. Aí esse mosquito vai picar o macaco, ou o mosquito vai picar o ser humano, né? Ah, detalhe, o mosquito tem que estar infectado pela febre amarela. Certo, porque senão é um mosquito qualquer. Senão é um mosquito qualquer. Não necessariamente, ai doutor, olha só, um Aedes me picou aqui, agora eu tô com febre amarela. Não. Se ele estiver livre... Se ele estiver livre, se o mosquito não estiver contaminado com a febre amarela, não tem problema. Isso é uma boa notícia, viu? Tem só o desconforto da picada do mosquito, né? Agora, por isso que é necessária a necessidade da limpeza, da verificação, tudo aquilo que a gente ouve falar de dengue, gente, assim, da limpeza, cuidado, deixar coisa acumulada, garrafa acumulada, água, pneu, isso serve para dengue e também para febre amarela, viu, gente? Tá valendo a dica, né, doutor? Né? Tá valendo para tudo, porque são vetores, são os mesmos vetores, é a mesma forma de prevenção, né, no caso do mosquito, serve tanto para febre amarela quanto para dengue. Entendi. Nessa figurinha aqui a gente mostra mais uma vez, né, o mosquito vem, aí ele coloca os seus ovinhos numa água parada e limpa. Esses ovinhos eclodem, viram as larvinhas, que vira a pupa, que é um estágio antes de virar o mosquito de novo, né? E uma coisa importante, quem pica é o mosquito fêmea. É a fêmea. É a fêmea. É a fêmea quem pica. Ela... Quem pica é quem transmite a febre amarela, né? Ela pica, vai acumular o sangue aqui, certamente. Na barriguinha dela vai ficar cheio de sangue. E aí, por exemplo, ó, vamos supor que esse daqui seja um mosquito que não esteja contaminado com febre amarela. Um mosquito que não tem contaminação. Comum, normal. Comum. Esse mosquito picou um macaco, né, um primata, que esteja com febre amarela, que esteja doente. Ele vai pegar também. Esse mosquito também vai pegar. Aí ele vai ficar infectado pela febre amarela. E ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Ele tem resistência ao vírus. Ele é um hospedeiro, né? Então, assim, não chega a matar. E aí esse mosquito vai picar outras pessoas, que vai picar outros primatas, e aí vai contaminando e vai disseminando a febre amarela. Então, isso é importante a gente entender como é que funciona o mecanismo. Já aprendemos aqui com o Dr. Fernando, são dois mosquitos, o egogo, né? O egogo e o emagogo, né? O emagogo e o Aedes aegypti, né? O mesmo da dengue. São os dois, assim, fontes de onde o vírus pode entrar numa pessoa, viu? Mais uma foto aqui, temos mais uma foto. Esse aqui é o vírus é o Aedes aegypti, né, doutor? Isso. Esse aqui já consegue identificar já, né? Até na última entrevista sobre dengue, a gente mostrou bem as características, né? Então, o Aedes aegypti, ele é um preto, bem preto, um preto escuro, tá? E ele tem essas bolinhas branquinhas, tá vendo? É muito fácil de ver. Ele é um mosquito bem pretinho, uma coloração preta escura com bolinhas. O outro pernilongo normal, que é o Culex, chamado Culex, ele não é tão preto, ele é um cinza mais clarinho, né? E ele é homogêneo, tá? Então, esse é o Aedes, é muito fácil. Cheio de sangue, doutor. A barriguinha dele tá cheia de sangue, aqui ó, tá mostrando, tá bem cheia, você vê que tá bem vermelhinho aqui. E mais que época, doutor? A gente tá assim, verão, mais no inverno, tem alguma época ou não? Onde ele está desenvolvendo, foi infectado, ele vai... Né? Ou tem um período específico do ano que ele vai atacar mais, doutor? Tem um período sim, é o período do verão. Por que o período do verão? O mosquito precisa de água e calor, né? O mosquito ele gosta de calor, ele gosta de água. Tendo calor e tendo água, é o ambiente propício, perfeito para ele se proliferar. Entendi. Então é a época que tem mais mosquito. Né? Isso mais para a região sudeste. Na região norte, né, na região amazônica, isso é uma coisa meio que constante, porque eles não têm essas estações bem delimitadas como nós temos aqui no Por isso sudeste. que a pessoa que, por exemplo, eu vou tem um parente lá na região amazônica, claro, a gente não está aqui dizendo assim, a Amazônia está infectada, ninguém está dizendo isso, ou seja, então se a pessoa vai fazer uma viagem internamente dentro do país, etc., tem que primeiro saber se lá está tendo um surto naquela região. E aí o que eu faço? Essa foto aqui está mostrando uma vacina. Eu tenho que me vacinar, doutor? Na verdade, assim, alguns países, principalmente da América Central, principalmente da América Central mesmo, que são bem tropicais,
eles são muito endêmicos de febre amarela, Tá. né? E a Amazônia também, isso já é de lá, é do meio da microbiota deles. Então, nós que somos do Sudeste ou do Sul, por exemplo, que não temos tanto febre amarela, Ok. se formos para algum país da América Central, algum país amazônico ou alguma região amazônica, nós temos obrigatoriamente que tomar a vacina da febre amarela. Alguns países já é obrigatório, você não consegue entrar no país se não tiver a febre amarela. Por exemplo, no Peru, para Machu Picchu, você obrigatoriamente tem que fazer febre amarela, senão você não entra no país. A vacina, ela dá uma proteção de 95%, então é alta, funciona, é dada no SUS, qualquer um consegue fazer essa vacina e tem que ser tomada de no mínimo 10 dias antes da viagem. Isso é importante, ou seja, não é porque eu vou viajar amanhã, vou tomar hoje, né? Pode até tomar, mas... Você pode até tomar, mas você não vai ter a imunidade necessária para te proteger. Porque a gente começa a produzir uma imunidade específica contra a febre amarela com a vacina 10 dias depois de tomada a vacina. Tá. Quanto tempo, doutor, assim, a pessoa foi picada, começa a se manifestar de 5 a 7 dias, como é que é? Os sintomas, aqueles, dores, etc. Sim. 5 a 7 dias. Tá. Geralmente, assim, o mosquitinho pica, você hoje, em aproximadamente 5 a 7 dias no máximo, você já começa a ter os sintomas. Febre, dor no corpo, dor nas articulações, mialgia. Enfim, aqui a gente sabe que é um local de... vem gente do Brasil inteiro, graças a Deus. É a casa da mãe, os filhos a visitam aqui. Por isso, assim, que é um lugar de muito trânsito. No caso da febre amarela, ou seja, nesse afluxo todo, assim, pode vir gente infectada também, que não sabe, etc. E ter algum mosquitinho aí nessa região, doutor, também, e aí pecar e levar para casa aí, doutor, como é que é? Não vão assustar ninguém, pelo amor de Deus, não querendo assustar. Venha visitar o santuário. A gente está perguntando aqui porque ele é um médico profissional nessa área, gente. Isso pode acontecer. Normalmente é até dessa forma mesmo que se espalha, né, o vírus da febre amarela. Dissemina, né? São pelos viajantes. Às vezes o viajante está contaminado e vem de uma região endêmica. Vamos colocar América Central. Vem para cá para visitar o nosso santuário, nossa casa, e aí é picado por um mosquito, pelo Aedes, pelo hemagogo. E aí o que acontece? Esse mosquitinho infectado, ele vai picar uma outra pessoa que vai pegar a febre amarela. E essa pessoa que está com febre amarela e não sabia, um mosquitinho pica, vai se contaminar de novo. E aí vai picar uma outra pessoa. E aí o ciclo vai continuando, né? Então é importante, venha visitar o santuário, vá visitar os seus parentes, enfim. Mas acima de tudo, proteção, esses cuidados são fundamentais, viu, gente? Porque a gente quer que todo mundo tenha saúde. O Saúde e Fé existe para isso, viu? Chegaram algumas perguntas, doutor. Vamos responder? Vamos ajudar o santo povo de Deus aí que mandou a sua pergunta aqui para o Saúde e Fé. Vamos lá, soltando a Gabriela Santos, de São José dos Campos. Olha a nossa cidade aí, doutor. Obrigado, Gabriela. Deus te abençoe. Bom dia para você. Obrigado por representar a cidade de São José. Gostaria de saber, a pessoa que tem artrose na coluna pode ser vacinada para a febre amarela? Doutor, pergunta a nossa amiga Gabriela. Gabriela, bom dia. Gabriela, é uma pergunta muito boa essa. Alguns pacientes com algumas doenças não podem receber a vacina da febre amarela. Por quê? A vacina da febre amarela, ela é feita de uma forma, ela é um vírus vivo atenuado. Um vírus vivo atenuado. Ele é um vírus modificado. Em algumas pessoas que têm problema de imunidade, por exemplo, o paciente tem uma imunidade muito baixa, ele pode ter algumas complicações. Tá? Então, tem um público que ele não pode tomar a vacina da febre amarela. Ou seja, gestante? Doença autoimune, os pacientes que têm doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, arterite Takayasu. Nos casos de problemas de imunidade graves, então AIDS, não HIV, porque a AIDS é a complicação do HIV. AIDS, se o paciente for pós-transplantado, né, pós-transplante, se o paciente estiver fazendo quimioterapia. E aí, como é que essa pessoa vai se proteger, doutor? Que sistema que a medicina oferece para essas pessoas?
A forma de proteção eu sempre falo isso com os meus pacientes. A gente tem sempre que ter consciência, porque eu tenho desde o paciente que pode tomar vacina com o paciente que não pode tomar vacina. A forma de proteção é quem pode tomar vacina se imuniza. Você se imunizando e estar em volta da pessoa que não pode tomar a vacina, você vai criar um círculo de proteção e essa pessoa não vai se contaminar com a febre amarela. Então você não vai deixar expandir a febre amarela, a não ser em regiões endêmicas que seriam as regiões tropicais. Entendi. Aí realmente essa pessoa tem que usar repelente, Okay. Muito repelente. Bom, repelente, as roupas também. As roupas compridas, repelente, evitar certos horários, apesar que assim, o hemagogo, que é o pernilongo que pica, o que pica na região selvagem, tropical, ele gosta mais do dia. Ele é um pouquinho diferente do Aedes, que prefere então, um pouco mais à tarde, se proteja, camisa manga comprida, etc. Calça, né? Calça. Alguma coisa na casa repelente. eu posso colocar, doutor, assim? Porque tinha umas folhagens assim, que você coloca, que espanta mosquito. Isso espanta mesmo na casa, ao redor da casa aí do sítio? Pode colocar alguma coisa? Tem alguma planta que afugenta mosquito? Não. Comprovadamente, assim, eficaz, não. Mas dizem que a citronela ajuda bastante. Eu nunca experimentei, mas dizem que ajuda. Então, mas não é nada comprovado cientificamente. A melhor prevenção mesmo é o cuidado. A Maiara Filippo, de Cruzeiro, São Paulo. Bom dia, Maiara. Que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. Maiara, quais os efeitos colaterais da vacina, doutor? A gente já várias vezes falou da vacina, mostramos a foto. É o único tratamento, a única prevenção, a única forma de proteger a pessoa é a vacina, doutor? Bom dia, Maiara. A única forma de prevenção efetiva é a vacina mesmo. De fato, é a vacina. As reações da vacina da febre amarela são bem parecidas com as reações de qualquer outra vacina. Só que como a vacina de febre amarela é feita de vírus vivo atenuado, então ela pode ter um pouquinho mais de reação, um pouquinho mais de febre, se o paciente tiver febre. Mas é passageira. Passageiro. Tá. Nada que o custo-benefício fazer a vacina com certeza. Okay. Porque a febre amarela é uma doença que ela pode matar em até 40% a 50% das pessoas que estão com febre amarela morrem. De hemorragia, o que é? De febre altíssima, incontrolada, como é que é? Por que chega a fatalidade aí, doutor? Devido às complicações mesmo da febre amarela, então eles podem sangrar, acabam sangrando muito, então uma hemorragia importante, hemorragia no fígado, hemorragia nos rins, no coração. Então, o custo-benefício, fazer ou não fazer, obviamente que a gente tem que fazer. Entendi. É uma vacina muito segura. Então, por mais que a gente ouça campanhas ou comentários, opiniões contrárias às campanhas de vacinação, não dê confiança para isso. Vacinação ainda é a melhor prevenção, viu? Guilherme Bueno, de Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, Guilherme. Que bom que você está representando aí a capital catarinense aqui no Saúde e Fé. É possível ter reação à vacina da febre amarela após 3 semanas de ser vacinado? Pergunta o Guilherme. Bom dia, Guilherme. Não é comum, não é normal. Geralmente, uma reação vacinal, ela dura até 7 dias. Né? Pode durar até 7 dias, é o normal. Passou disso, com certeza não é uma reação vacinal. A não ser que o paciente tenha uma imunossupressão, tenha um problema de imunidade e não saiba se vacinou e aí teve uma complicação, né, que é uma coisa diferente. Mas a reação vacinal não é possível, até 7 dias da vacina. Ô, doutor Fernando, antigamente a gente ouve, eu já fui vacinado da febre amarela, ou seja, uma vez vacinado, é vacinado para a vida inteira, hoje já tem um tempo limitado, olha, você está protegido pelos próximos 10 anos. Porque como é que fica hoje os prazos de validade da vacina? Isso daí é uma coisa que é um pouquinho questionável ainda, porque tem a dose total e a dose fracionada, né? A dose fracionada, né, nos lugares que oferecem a dose fracionada, normalmente ela dá uma proteção, uma imunização por 10 anos. Se o paciente tomou a dose total, a dose inteira, é para o resto da vida. Mas aí vai de lugar para lugar.
Por exemplo, aqui em São Paulo teve uma época que estava fazendo só a dose fracionada, porque não tínhamos a quantidade suficiente de vacina para todo mundo. Okay. Então, dividia aquela vacina para fazer para mais pessoas. Por isso fracionada, né? Por isso fracionada. Não que é... dá uma imunidade perfeita, mas dura 10 anos. Você tem que fazer um reforço depois de 10 anos. Agora, doutor, o fato de ser vacinado, etc., e você receber essa dose total, uma vez vacinado, você não precisa mais se preocupar com isso. Ou seja, você está imune. E se a pessoa tem aquela famosa carteirinha? Eu perdi a carteirinha, mas eu fui vacinado. Eu tenho que mostrar? Eu tenho que pedir uma carteirinha nova num posto? Como é que é? Tem. No caso da febre amarela, você tem, porque para entrar em alguns países, você é obrigado a ter essa carteirinha da febre amarela. E ela tem uma notificação internacional. Então, tem um órgão internacional que notifica o paciente que já tomou ou não. Então, você não consegue entrar, por exemplo, no México. O México é um país que ele exige a carteirinha da febre amarela completa, a vacina da febre amarela. E se a pessoa perdeu, pode ir no postinho pegar de novo? Aí Não tomar a vacina de novo, pode pegar? Pode pegar, vai ter que ter o histórico certinho. Tá, legal, né?